E o CNN 360, gente, ele sempre traz aqui todos os lados. Leandro Rezende está lá, em loco, ouvindo as famílias, ouvindo as comunidades. E eu fui conversar com os serviços de inteligência do governo de São Paulo, tentar entender como é que o governo de São Paulo enxerga essa questão. E o que eu apurei? Vou trazer um bastidor aqui para vocês. Os serviços de inteligência do governo de São Paulo encontraram imagens nos celulares de alguns mortos no confronto, na operação no Guarujá, que na avaliação deles, dos serviços de inteligência, ligam essas vítimas ao tráfico de drogas. Esses celulares foram enviados para a perícia. Em um dos vídeos obtidos pela CNN, que eu assisti e vou colocar agora em tela para vocês, os criminosos mostram as armas e aparece, queria chamar a atenção de vocês, uma pistola aí estilizada. Ela está toda aí com marcas marrons e brancas. Eles estão em um carro, estão ali, a gente está exibindo o vídeo sem som, mas eles sem som e eles estão ali mostrando as suas armas. Esse vídeo foi retirado do celular de uma das vítimas, um dos mortos em confronto com os policiais. Depois eu tive acesso a uma série de fotos e esta mesma arma aparece nessas fotos. É uma cena de um dos confrontos. As outras fotos que eu vi são mais pesadas do que essa. Tem uma foto que mostra essa mesma arma ao lado do corpo do morto. É uma foto muito pesada, a gente optou por não mostrar. Na visão do governo de São Paulo, na versão deles, que a gente está trazendo aqui no CNN 360, essas investigações do serviço de inteligência vão demonstrar que, pelo menos, parte das vítimas, e na visão do governo de São Paulo, a maior parte das vítimas, eles estão defendendo isso, os mortos em confrontos são criminosos. O governador Tarcísio de Freitas, como o Leandro estava demonstrando, vem sendo acusado pelas entidades de defesa dos direitos humanos de uso excessivo da força na Operação Escudo no Guarujá. Mas auxiliares do governador com os quais eu conversei dizem que até agora as câmeras de segurança na farda dos policiais e os laudos dos cadáveres que estão sendo anexados aos inquéritos mostram sinais, sim, de confronto da polícia entrando e os criminosos reagindo, mas não estão mostrando, segundo esses auxiliares do governador, sinais de tortura até agora. Vamos fazer uma análise disso tudo agora. A gente trouxe aí todas as informações para todo mundo ter acesso a tudo. Temos aqui Yuri Pita, Tainá Falcão, Thaís Arbex. Yuri, a gente está contando aí o número de mortos está só crescendo. A gente tem o Ministério Público, se não me engano, de um lado, pedindo para parar a operação. O governo de São Paulo dizendo que vai ter a mão dura com a criminalidade, alegando que a maior parte das vítimas está reagindo. Aonde vai se conseguir chegar ali num ponto de consenso? O governo está prometendo pelo menos mais 30 dias de operação. Isso resolve o problema? Aonde você imagina que isso vai parar? Usou uma palavra, Raquel, consenso, que não vai ser atingido. Isso acho que me parece muito claro. A Secretaria de Segurança Pública tem uma postura, como você bem destacou aqui com as suas informações, de linha dura, de defender a operação que está sendo feita e que vai ainda se estender por diversos dias. E essas entidades que o Leandro Rezende ouviu de direitos humanos e que atuam em questões de segurança pública, convencidas de que essa situação, à medida que os números de vítimas fatais têm crescido, todo dia esse número tem aumentado, desde segunda de manhã, quando o governador Tarcísio de Freitas falou oficialmente em 8 mortos, e a gente já está chegando praticamente quase ao dobro desse número de mortos, em uma sucessão todos os dias acontecendo e essa cifra subindo. Qual é a grande questão? E aí recorro ao que eu vi do coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, David Marques, no começo da semana, de novo, quando ainda a cifra oficial estava em 8 mortos. É claro que toda morte de policial é lamentável, ainda mais ocorrendo na situação, nas circunstâncias que se tem informação de como ocorreu, de forma covarde, do policial sendo alvejado não numa situação de confronto, mas quando estava em uma
posição vulnerável em relação ao atirador. Só que isso desperta uma reação muito forte da corporação. Não é de hoje, não é exclusividade da Polícia de São Paulo. Isso ocorre no Rio de Janeiro, ocorre na Bahia, para citar governos dos mais variados espectros político-ideológicos. A Polícia Militar da Bahia se tornou a mais letal do Brasil na gestão do PT, Rui Costa e agora Jerônimo Rodrigues. Mas foi na gestão Rui Costa que isso aconteceu. E aí a grande questão é, voltando ao David Marques, é claro que as operações policiais, por serem agentes do Estado, elas têm que ser pautadas pela legalidade. E é possível que quando haja confronto, pessoas morram. Pessoas que enfrentam a polícia. Agora, quando se fala em maioria dos mortos tem passado antecedentes de envolvimento com crime, mas se tiver uma pessoa que morreu inocente, essa operação já fica colocada em xeque. E pessoas que são próximas do governador Tarcísio de Freitas viram nele nesta semana que ele sabe da gravidade do episódio. Sabe que sim, do ponto de vista do discurso que ele tem que fazer e da postura que o governo dele tem defendido em relação a uma atuação mais dura contra o crime, ele tem que dar respaldo à Operação Escudo da forma como ela está ocorrendo. Mas o risco de se perder o controle, de abusos ocorrerem na ponta, para usar um termo que era muito recorrente na época do AI-5, no guarda da esquina, esse é o grande risco que esse tipo de operação pode ocorrer. E essa é a grande questão que está, por isso é importante esse monitoramento para que toda essa contenção pós o episódio da morte do soldado Reis ocorra totalmente dentro da legalidade. Qualquer vítima que não tenha motivo para ter sido morta por um policial passa a se tornar um problema e pode se tornar um problema não só jurídico, não só pela tragédia de uma família que perde uma pessoa inocente, mas também pode ter consequências políticas. Não, exato. Quando a polícia entra, sim, se os criminosos reagirem, não tem como. A polícia vai ter que se defender. Agora, se morrer um inocente, as investigações comprovarem isso, sim, você mancha a operação. O que os auxiliares do governador dizem que até agora não encontraram isso. Thaís Arbex, como é que essa operação está resvalando na imagem do governador? Conversando com os auxiliares dele, eles dizem que tem um efeito, sim, negativo, às vezes na mídia, na imprensa, mas que a população dá respaldo, a população está preocupada com a segurança, está preocupada com o avanço da criminalidade. Como que você enxerga isso politicamente para ele? Raquel, estava até lembrando ontem daquela declaração do então governador do estado de São Paulo e hoje vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que disse que quem não reagiu está vivo. Eu acho que, neste momento, é óbvio que o eleitor de Tarcísio, ele está louvando essa operação. É claro que ele está dialogando mais com a centro-direita. Ele está falando com aquele eleitor que é o eleitor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o que eu acho interessante, nem sei se é a melhor palavra para usar, mas o que é importante, na verdade, nessa operação, e talvez seja o ponto central, é que está caindo por terra uma defesa que foi feita durante a campanha eleitoral, e Tainá Falcão nos trouxe ontem, de que Tarcísio não vai tirar as câmeras dos policiais, porque, neste caso, ela pode ser importante para esse argumento que você nos trouxe, Raquel, de que o governador está dizendo que não há sinais de execução, diferentemente das informações que Leandro nos traz. Então, esse aspecto é bastante importante, porque aquela que era uma bandeira importante da direita, importante para os policiais, de não usar as câmeras, no fim das contas, ela pode beneficiar eles nesse caso. O fato é que para que isso tudo fique bastante claro, todos aqueles órgãos competentes vão ter que acompanhar essa investigação de perto, ter acesso a essas imagens de perto. Então, tudo isso, neste momento, me parece, Raquel, que a gente não pode comprar nenhuma versão. A gente precisa olhar com bastante atenção, entender que há, sim, aspectos políticos, infelizmente, em toda essa questão. Então, eu acho que a gente precisa ter
devagar com andor que o Santa de Barro, sabe? Acho que a Thaís foi no ponto, Tainá. É um momento delicadíssimo onde a gente não pode comprar nenhuma versão. Como você enxerga, como é que você avalia o governo federal? O ministro Flávio Dino, ele tinha se posicionado, tinha falado que a operação parecia desproporcional, mas agora, pelo menos eu sinto, talvez você e a Thaís também tenham uma percepção mais apurada que a minha, que estão aí em loco, o governo meio que com um pouquinho de pé atrás também, olhando para a situação. Como você percebe? Raquel, a avaliação que eu faço até de outras falas do ministro nesse mesmo dia é no sentido de não haver também uma interferência no trabalho das autoridades do Estado de São Paulo, para não parecer que o ministro Flávio Dino está se sobrepondo, colocando, né, o trabalho do governo federal ou fazendo uma interferência no que está sendo avaliado ainda, investigado pelas autoridades locais. Então, o ministro Flávio Dino fez uma fala necessária de colocar... Eu tô sozinha aqui, gente? Cadê o pessoal? Opa, voltaram. De fazer essa fala, para colocar, para pontuar que esse caso seríssimo está sendo olhado com lupa daqui de Brasília pelas autoridades federais, mas, Raquel, veja que ele faz essa ponderação, depois se cala, porque a investigação está em curso e cabem às autoridades locais, ao Estado de São Paulo e às polícias do Estado de São Paulo trazerem novas informações. O caso ainda está muito embaralhado e as informações que você traz, junto com os relatos pessoais que o Leandro Rezende colheu lá na comunidade, vão para lugares distintos. Então, é muito importante o apontamento da Thaís sobre as câmeras, novamente. As câmeras, elas serão cruciais, as imagens, para a gente saber o que de fato aconteceu, porque agora são relatos que levam a lugares diferentes, a caminhos diferentes e não chegam numa convergência de versões. Exato, Tainá. A gente não tem acesso a essas imagens estão sob sigilo. Quando a gente conversa com as pessoas que tiveram acesso, que são do governo de São Paulo, então estão ali num lado interessado, entre aspas, elas dizem que não tem imagens de tortura, mas as imagens estão sob sigilo, a gente não consegue tirar uma conclusão. Essas imagens vão ser fundamentais e daí a importância também das câmeras nas fardas dos policiais, porque aí o inquérito e aí o Ministério Público, a Justiça, a Defensoria Pública, todo mundo vai poder ter acesso a isso e verificar exatamente o que aconteceu.